Glória a Deus, amém? Como Deus é bom, certo? Glórias a Jesus. Aleluia. Pode ser, hoje é nosso dia. Todos aqueles que estão através da mídia também, nós abençoamos as nações da terra e todos aqueles que estão dentro do Brasil, escutando esta mensagem, esta palavra, que Deus abençoe, e a mesma presença, manifestação que é aqui, como o Espírito não tem lugar, que Deus possa acompanhar nos lares e em cada lugar deste planeta, amém? Bendito seja o nome de Jesus, amém? Às vezes Deus faz coisas estranhas, irmão, mesmo as pessoas sem entender o nosso idioma, elas recebem a presença de Deus. Amém? Eu já tenho escutado o testemunho de todo tipo. Tenho escutado o testemunho de surdos que veem os DVDs, que não são subtitulados e recebem bênção. Você diz, isso é inexplicável. Amém? Tenho visto pessoas que a gente vai e fala num idioma e eles não conhecem em espanhol, nem português. E mesmo assim, eles estão tocados e quebrantados porque a presença de Deus, sem tradução, a presença de Deus, ela não faz distinção. O que somente não pode receber, o seu Espírito sim compreende. Amém? Por isso fale, nesta manhã, nós vamos receber no Espírito. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que lindo vestido, irmã. Deus abençoe. É um vestido, certo? Ah, é um manto. Eu estou tongo de vista, parece. Mas ficou lindo. Gostei disse, poxa, vestido brasileiro. Aleluia! Estamos aqui para ser abençoados, amém? Quantos estão vestidos pelo Brasil? Aleluia! Estamos vestidos na sangue do Cordeiro, amém? Mas fale, esta é uma manhã de imagens, amém? O mundo espiritual é um mundo que se mexe muito através das imagens. Não só são palavras e sons, força, poder, verdade? Mas também o mundo espiritual fala através de imagens. É mais, Deus fala através de imagens todo o tempo. Sim? Deus criou as coisas que estavam em sua mente, em seu coração, e aquilo tomou forma. Se Deus não fosse tão interessado na imagem, nós não teríamos tanta diversidade de cores e de formas, certo? Pero você vê a natureza, e a natureza dá um testemunho de que Deus é um Deus que gosta de trabalhar o sentido da imagem. Se não, olhe para o seu irmão e veja, que lindo que ele é. E não há outro assim, é único. E todos somos tão diversos, irmãos. Podíamos ser, verdade, todos iguais, seria melhor, né? Mas Deus deixou essa forminha tão linda e graciosa em você. Pode falar aleluia? A natureza tem imagens, o mundo espiritual tem imagens. Mesmo que Deus, talvez não podíamos dizer que tem só uma forma definida, porque Deus é tão grande e tão vasto, que toda a criação mostra as diversas formas de Deus. Mas Ele preferiu colocar uma imagem mais excelente e por em cima de todas as outras. Tomou a forma do Filho do Homem, Jesus Cristo. Amém? Então o mundo espiritual se mexe por imagem. Bem, vamos ali em Daniel, capítulo 2. Talvez Daniel, Apocalipse, Ezequiel, são livros de imagens. Glória a Deus. Daniel capítulo 2. Aleluias. Vamos falar a respeito às memórias dos sonhos. Amém? Temos alguns minutos e vamos alcançar a fazer o ensino e talvez poder orar e ministrar algumas pessoas nessa área específica. Amém? Quantos de vocês sonham? Levante a mão. Sim? Tem um monte de pessoas. Quantos de vocês não sonham? É verdade. Levante a mão bem alto, para que vejam os demais irmãos quantos tem que não sonham. Uau! Você deu? Não passamos a pensar isso, né? Mas há muitas pessoas que não sonham, ou pelo menos não lembram dos sonhos. Sim? Há várias pessoas. Está bem. Daniel capítulo 2,
uma história muito conhecida, certo? Respeito à interpretação dele através de trazer a interpretação de dos sonhos de Nabucodonosor. Hoje existe muito do interpretador de sonho, né? E isso é muito lindo, no mover profético, no mover de igreja. Mas estamos ainda por ver uma geração de interpretadores tipo Daniel, né? O teste para o interpretador de sonho é: não, eu não vou te contar o sonho, você me fale o sonho e a interpretação. Eu creio que se nós aplicássemos esse conteúdo, um monte de nós talvez perdêssemos a cabeça, né? Mas aqui estamos vendo algo tremendo na vida de Daniel, porque Nabucodonosor sonhou, mas esqueceu, certo? Quantos de vocês não sonham? Levantem a mão. Ou talvez vocês sonham e esquecem, viu? Esse é o ponto. E aqui a Bíblia, o que a ciência já fala que isso é comum, aqui a Bíblia já nos diz, naqueles tempos, que Nabucodonosor teve um sonho e ele sabia que aquilo era espantoso, que era forte, era muito grande, mas quando acordou ele não lembrava nada do sonho, e foi tão forte a impressão em sua alma, daquele sonho, que ele ficou conturbado, e tão conturbado que ele estava disposto a cortar a cabeça e matar todos os magos, os astrólogos, os adivinhos, os intérpretes de sonho, porque ele dizia: para que tenho todo isto aqui que trabalham, se não podem me dar o único sonho que eu tive e não consigo ver, nem lembrar sequer o sonho, menos a sua interpretação, mas foi importante, tão importante que transtornou a vida dele. Você pode entender isso? Sim? Então, Daniel, aí no momento ele é apresentado, certo, elevado, e vamos ler palavras que são importantes aqui para o nosso assunto. Daniel capítulo 2, aleluia, verso 10 diz: e os caldeus responderam diante do rei falando: não há homem sobre a terra que possa declarar o assunto ao rei. Fale amém. Ademais disto, nenhum rei, príncipe, nem senhor perguntou coisa semelhante a nenhum mago, nem astrólogo, nem caldeu. Porque o assunto que o rei demanda é muito difícil, e não há quem o possa declarar ao rei, salvo os deuses cuja morada não estão com a carne. Ok? Certo ou errado, eles tinham uma percepção realística. Eles sabiam que o assunto, humanamente, não havia carne na terra que pudesse falar. Amém? Mas deveria existir, na mentalidade de deuses, pero alguém que fosse de outra dimensão, ou fora da terra. Só alguém que fosse como Deus poderia trazer uma interpretação daquilo. Sim? Então, obviamente que eles eram politeístas, né? Então, diz, aí o rei dá ordem, certo? Verso 16: e Daniel entrou e pediu ao rei que desse a ele tempo, e que ele mostraria interpretação ao rei. Após, foi Daniel à sua casa, e fez saber o que havia a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus por esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem como os outros sábios de Babilônia. Então o secreto foi revelado a Daniel na visão da noite, pelo qual ele abençoou Daniel ao Deus do céu. Amém? E Daniel falou dizendo: seja abençoado o nome de Deus dos séculos, porque seu é o poder e a sabedoria. Amém? Pode falar glória a Deus, aleluia. Bem, a história é muito conhecida, mas vamos entrar a conhecer algo, como opera o mundo dos sonhos. Amém? E como eles trabalham e qual é o efeito que causa nas nossas vidas, na sociedade e no mundo inteiro. E para compreender isso, temos que entender que Daniel, ele não buscou nas escrituras a interpretação do sonho. Daniel não procurou no conselho dos amigos a interpretação do sonho.
Sabe o que fez Daniel? Entrou em concordância em oração, certo? E depois fez algo tremendamente espiritual. Dormiu. Pode falar aleluia? E Daniel dormiu. E ao outro dia, quando acordou, ele já tinha a resposta. Então o que aconteceu? Essa é a pergunta, irmão. Como ele recebeu a revelação? O assunto é que Daniel entregou as coisas da mão de Deus. E não era possível procurar numa mente, nenhum equipo, nem tecnologia, para descobrir qual era a forma, as figuras e os sonhos que tinham sido impressos na alma de Nabucodonosor. Mas Daniel sabia algo, que há um lugar ou uma fonte de onde vêm todos os sonhos. E todos os sonhos que você tem, na realidade que você experimenta aqui, sonhos proféticos, eles vêm somente de um lugar, e a dimensão do mundo espiritual. Amém? Você tem corpo, alma, espírito, você tem consciente, inconsciente. Mas Deus deixou dentro do homem uma janela, eu diria uma porta aberta. E essa porta é a capacidade que tem o ser humano de sonhar. Pode falar aleluia? Não importa a condição da pessoa, se é crente, se não é crente, se é muito espiritual ou não espiritual, Deus deu um dom ao homem, para ele acceder às dimensões espirituais. E isso é possível através do momento em que você sonha. Não estamos na escola básica, por isso vamos esquecer sonho digestivo, sonhos até mesmo da alma. Mas estamos falando de sonhos proféticos. Pode falar aleluia? Agora, o que é o sonhar? O sonhar é ver uma imagem, ver sons, impressões, figuras que são transmitidas à nossa mente, à nossa alma, para que nossa alma decodifique aquilo, porque uma imagem fala mais que isso é uma coisa que não é espiritual, mas é uma realidade. Você falam para você, tem um namorado, e como ele se chama? Se chama fulano de tal. Você não está aí. Tem uma foto? E quando uma mulher pega a foto da namorado da amiga, ela faz o raio-x assim, ó. Sabe tudo, mais que a namorada. É ou não é? Mas na verdade é que nós sabemos decodificar imagens. Todo o tempo nós fazemos isso. Decodificamos para ver as cores, para ver o estado de ânimo das pessoas. A imagem fala muito, irmão, sim? E nós estamos todo momento, no bom sentido, julgando, interpretando a aparência das pessoas, a expressão, os movimentos das pessoas, e de tudo. Tanto que podemos falar isto é lindo, isto é feio, sim? Através das imagens. Agora, quantos de vocês realmente receberam um sonho de Deus? Levantem a mão. Amém. E o que é sonhar? Você, para sonhar, precisa dormir, certo? Agora eu vou fazer uma pergunta. Vocês estão seguros que recebem sonhos de Deus? Deus dorme? Então Deus não dorme, porque a Bíblia diz que meu pai até agora trabalha e eu também. E o descanso de Deus não significa que Deus dormiu. O descanso significa que Ele supervisou a obra e completou. Sim? Então, se Deus não sonha, como você recebe sonhos de Deus? Está aqui? Pode falar aleluia? Bem, então o assunto é que o sonho é uma linguagem de Deus. Sim, é. Mas não entendemos o processo ou os protocolos desses sonhos. E como não entendemos isso, quem sim entende são aqueles que viveram no mundo espiritual antes de estar entre os homens, que são os anjos caídos. E eles compreendem as formas dos sonhos, a linguagem do sonho, tanto assim que atormentam milhares de pessoas no mundo inteiro.
E às vezes nós fechamos todas as portas e começamos a fechar e objetos e maldições e tantas coisas, fazemos renúncia. Mas nós esquecemos que todavia nós temos uma porta aberta em nossa alma, em nosso espírito, que é a capacidade de sonhar. E através dela entram imagens que nossa alma vai decodificar para produzir um fruto de iniquidade ou de pecado em nós, que é trabalhado através dos sonhos. Por isso nós precisamos entender o processo e aprender como fechar as portas na dimensão dos sonhos. Pode falar aleluia? É para isso que você está aqui hoje. Estamos aqui, amém? Então, temos que entender que a primeira vez que aparece, digamos, dentro do ambiente sonho, nós temos que saber que os anjos não sonham, mas o homem sim. Agora o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, com as mesmas capacidades de Deus, sim? Com os mesmos dons. O Adão era perfeito em todo sentido. E pelo tanto, provavelmente, Adão não dormia. Estranho isto ou não? Estava num estado a imagem de Deus, irmãos. Você pensa que no milênio ou na ressurreição nós vamos dormir? Você não precisará dormir, porque você receberá uma transformação do seu corpo por um corpo de glória. É mais, ele não precisava ver com os olhos. Para que ver com os olhos se os olhos só decodificam um pouco? É muito melhor olhar no espírito. Essa era a forma em que eles viviam. Por isso diz a Bíblia que quando o homem fez determinada ação, você já conhece, os olhos deles foram abertos, porque ele careceu da visão espiritual e teve que abrir os da carne, como um salva-vida, algo de emergência. Você entende? Pode falar aleluia? E Deus, quantos sabem que Adão vivia em um paraíso onde tudo era perfeito? Levante a mão e caia de vergonha. O paraíso não era perfeito. Sabe o que significa perfeito? Que é completo, não pode ser superado, não pode haver algo melhor que isso. Você entende? E a Bíblia diz que Deus colocou Adão e começou a passar todos os animais. Passou a vaca e Adão olhou, a vaca tem um boi. A macaca tem um macaco. E eu o que eu tenho? Está na Bíblia. E diz que Adão começou a ver todos os animais da terra e todos eles tinham sua junta. E Adão disse, eu não tenho nada. Então Deus diz, falta algo para Adão. Então, como falta algo, eu preciso fazer isso. E Deus fez cair fez cair um sono. Mas por que Deus fez cair um sono em Adão, se Adão todos os dias dormia? Porque Adão não dormia. E Deus precisou que ele dormisse por primeira vez, para que quando Adão dormisse, a mente dele processasse todas as imagens de que ele tinha feito e visto Deus criar ao longo de muitos anos. E a mente começou a procurar, e não encontrou nada lindo. Mas assim como quando um homem olha, vou falar primitivamente, na água, sem movimento, e vinha a sua face. Adão, quando ele começou a dormir, começou a desejar o mesmo que ele tinha na realidade. Eu preciso de alguém para estar comigo. E de dentro de Adão surgiu o sonho de alguém linda, formosa, com imagem semelhante à sua. Então, através do sonho, Deus colocou em Adão a imagem daquela que ele tiraria de dentro de Adão, chamada Eva. E quando Adão abriu os olhos, ali estava diante dele. Uau! É com ela que eu tinha sonhado. É com ela que eu sonhei.
E aí o paraíso foi perfeito, irmãos. Porque agora Adão tinha ajuda idônea. As mulheres não entenderam nada. Eu preciso de uma mulher aqui em cima. As mulheres não entenderam nada. Não há nada perfeito sem uma mulher. Irmãos, diga aleluia, por favor. Me salvem. Aleluia. Aleluia. Veja que tecnicamente a perfeição, a beleza do paraíso foi aperfeiçoada através de um sonho. Não sei se você entende, mas se você quer mudar a sua vida, você precisa um sonho radical do céu. Você precisa acessar uma imagem divina, algo que Deus projetou na eternidade, que tem para você um desenho perfeito. E quando isso desce dentro de você, não é esse sonho qualquer, não é esse sonho barato que alguém te pressiona ou te confunde ou te inspira. Não, estou falando algo tão grande dentro do seu espírito, que quando você vê, você diz: isto é carne da minha carne, sangue do meu sangue, aleluia. Você vai viver para aquilo todos os dias da sua vida, aleluia. A Bíblia não diz que quando o homem não entende, depois de Deus falar 1, 2, 3 vezes com ele, e o homem não entende, mesmo sendo ímpio, Deus fala através de sonhos. Está escrito. Está escrito. E nós temos deixado isso de lado. Mas seria uma boa prática nós orarmos: Deus, começa a dar sonhos proféticos para os meus filhos, começa a dar sonhos proféticos para o meu marido, para a minha esposa. Senhor, trata com ele num sonho, manda anjo, manda mensageiro, que ele acorde tremendo, ela acorde tremendo, com experiência, com trato, com a revelação divina, algo aconteça. Pai, talvez ele não entenda na alma, mas está escrito que o Senhor fala com sonho. Eu abro essa janela, essa porta no espírito dele, e mando, envio teus anjos, aonde eles podem entrar, Senhor, aleluia. Talvez essa cabeça é fechada, mas tem uma grande porta que está aberta, e você pode enviar o sopro de Deus, a imagem de Deus ali, aleluia. Aleluia. Então, não vamos desperdiciar as nossas noites. Vamos orar. E você não vai dizer: eu estava tão desejoso de começar a descansar. Para que vai descansar, irmão? Vai ter uma eternidade depois. Eu digo, eu tive que esperar 9 meses no ventre da minha mãe. Eu digo, para que dormir? Quando você vai dormir, diz: Senhor, estou ungido. E declare: Pai, cada um dos meus sonhos que venham do seu decodificador, da sua fábrica de sonhos, de sua dimensão, e me ensina durante esta noite, que quando eu levante amanhã de manhã, seja mais inteligente, seja mais sábio, tenha maior revelação, tenha maior comunhão, tenha sido instruído, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, amém? Isso não é excusa para dormir muito, porque a dimensão de Deus não tem tempo. Assim que se você dorme 2 horas já é bom. Tá bom, 4, 6, não mais. Amém? Aleluia, glória a Deus. Agora, isso está lindo, e há muitas mais coisas lindas para falar. Mas já falamos que os sonhos são uma porta, certo? E a Bíblia diz que essa porta abre para todas as pessoas. Então temos que entender que para a lei do mundo espiritual não há exceções, tem que funcionar. Então Deus diz: tá bom, eu não posso intervir na vida do homem,
mas eu vou deixar algo que eles possam receber o mundo espiritual através dos sonhos. Agora isso funciona para ambos mundos. Então essa porta é aberta e normalmente uma pessoa pode ter uma experiência com Deus mesmo sendo ímpia, mas a contraparte disto é que mesmo sendo crente, pode ter uma visitação demoníaca através dos sonhos. Pode compreender isso? Pode falar aleluia? E aí vem o problema. Quando as pessoas começam a ter sonhos estranhos, diferentes, difíceis, e começam a ser atormentadas por sonhos. E o inimigo trabalha numa sequência, e nós chamamos isto de uma programação, sim? Através de códigos de dominação, que ele vai inserindo um após um, como uma linguagem informática. Cada dia ele coloca uma linguagem, coloca outra, e outra, e outra, até escrever uma frase inteira, que fica gravada, impressa em sua alma. Porque o sonho não só é um reflexo do seu desejo, também o sonho é um lugar onde você pode escrever um desejo. Você entende isso? O irmão que sonhou com que, casado, né? Que outra irmã é carinhosa com ele. O irmão que sonhou que uma irmã deu um beijo, um abraço saboroso nele. E o irmão que termina sonhando que teve sexo com a irmã. É um processo, não de um dia, de 2, de 3, de 4, de um processo. E a pessoa, obviamente, é cristão. Renuncia, Deus, que é isso? Minha mente maluca, está amarrado no nome de Jesus. Não, é verdade, mas esse não é o assunto. É que ficou uma imagem guardada ali dentro. Amarrada, mas todavia existe ali. É como fechar um porão com vários quartos e vários quadros que estão ali guardados. A porta está fechada, mas está cheio de imagens, de quadros e obras de arte ali. E todo mundo espiritual angelical irmão, conhece de programação. Sim? Porque todos nós funcionamos em base de programas. A vida, a sequência, o DNA, todos são programas do Eterno. Programas genéticos. Sim? A semente. Como disse aquele, deu uma semente para uma pessoa e perguntou, o que você vê aí? Eu tenho uma semente. Não, você tem uma mata. Porque nessa semente está a decodificação para transformar-se numa árvore que dará frutos e frutos e frutos e será uma mata. Sim? E Deus criou as coisas desse jeito. Deus podia ter enchido de animais e de tudo a terra, mas Deus fez simplesmente poucos e permitiu que fosse multiplicando. Sim? Então isso é muito fácil de entender. Agora o problema dos sonhos é que o inimigo usa isso para gravar, para marcar as pessoas. Vai escrevendo nelas para que se forme um desejo de tomar aquilo. Então depois vem uma crise, um rompimento, e por outro lado vem a atenção dessa pessoa. E pronto, já está o enlace. Porque na alma já tem imagens e já experimentou o sabor daquilo antes de tocá-lo. Ou não é assim? Não está escrito na palavra que alguns sonhariam, comeriam, beberiam, mas quando acordassem seriam como quem acorda de um sono. Sim? Ou seja, tem toda a sensação, na alma, as ânsias, sentiu, ele experimentou aquilo. No natural ele se dá conta que não aconteceu. O que passa se você acorda com sede? Como? Bebe água? E se acorda com fome? E se acorda depois que fornicou? Fica desesperado. Deseja aquilo que pensou. Você entende ou não? É uma regra simples, irmãos. Aí não está a revelação vem outra coisa, mas estamos fundamentando este ensino. Você entende isso? E é um problema, porque supostamente é no inconsciente. Então se você só domina seu consciente, e isso está além da sua vontade, como você faz? Pero há uma forma bíblica
Há uma forma assim, porque Deus não deixa nada ao azar. Só Deus deixa os mistérios para que nós encontremos a revelação. E há alguém que se chama Espírito Santo, que diz: a unção mesma os ensinará todas as coisas. Assim que a unção não é só para você cair. A unção é um poder de mestrado. Aleluia! Porque a unção abre a revelação e a revelação te ensina. Tereis o Espírito Santo, Ele ensinará as coisas que você não pode suportar agora, mas o Espírito os ensinará. Amém? Pode falar aleluia? Então, estamos fundamentando que Deus tem sonhos, verdade? Que são inseridos no homem, que Deus permite que o homem se expresse através desses sonhos, do que Deus quer fazer. Mas também temos um inimigo que semeia em nossas vidas sonhos. Então o processo é justamente esse. São sementes. A Bíblia fala no livro de Jó, que há pessoas que são encarregadas de arar, abrir surcos, abrir surcos no homem e plantar, semear sementes de iniquidade. Obviamente isto não tem que ver com fazer um jardim nas costas, né? Nenhuma tatuagem. Esqueça a tatuagem, irmão, isso é muito leve. Estamos falando que o inimigo tem mestres de iniquidade que são especialistas de trabalhar com a alma do homem e abrir nela surcos nos quais são inseridos sementes, e o produto dessa semente, que são espécies, sementes da grande árvore da ciência e do conhecimento do bem e do mal, são sementes de iniquidade, ou seja, são programas linguísticos, porque semente, lembra, são programas, são linguagens, são programas de várias gerações, que são semeados na alma do homem, para que continue o mesmo padrão por gerações. Assim que o que você não sabe, é que muitos dos sonhos que vocês têm, já foram sonhos dos seus pais, dos avós, dos bisavós, e por ali vai. O velhinho já está lá enterrado, né? Mas os sonhos dele estão trabalhando dentro da sua alma de uma maneira inconsciente. Podem, está aqui? Sim? E a Bíblia está aí, livro de Jó. Semeiam iniquidade nas pessoas. Agora, como podem inserir dentro das pessoas? Isto não é feito por bruxos, irmãos. São feitos desde Hollywood. São feitos através da moda, da música, de muitas maneiras. São inseridos. Eu falava para um pastor: você vai na estrada e vê um odor, e o primeiro que você vê que é pernas. Ah não, é propaganda de um celular. Ah não, pernas não, é a propaganda de uma sandália. Mas a imagem que está ali, ela está decodificando a sua alma para que você receba tantas imagens durante o dia. Sim? Que vai gravando em você. E esse é o processo da sociedade, para que a iniquidade passe a ser o normal. E fala certo ou não? Irmãos, eu vendo moda. Ok? Eu vendo moda. E eu sei o poder de uma imagem. Ou não? Você não compra, eu vou comprar roupa mais feia. Você pode dizer: eu tenho menos grana, pago mais barato. Mas dentro do barato você vai procurar aquilo que é mais lindo, mais atrativo para você. Sim ou não? Aquilo que você vai se ver bem. Senão todos andaríamos dentro de uma bolsa, uma sacola. Pero é imagem, irmãos. E então isso vai formando em nós um resíduo de imagens para aquilo que eles querem inserir. Porque eles não estão preocupados com a roupa, estão preocupados com o seu corpo. Se entende? Então o processo é real, segue a continuar. E essa linguagem não foi inventada agora, irmão. É uma linguagem muito antiga, porque os céus se mexem por imagens. E aí temos que entender que o princípio das imagens não é um princípio terrenal, é um princípio espiritual. Agora, se Deus não sonhou, como foi que Deus fez para criar as coisas? Deus falou a palavra assim, mas sabe o que é uma imagem para Deus? Veja como é. As coisas existiam dentro de Deus. Deus pensou,
na sua mente, na sua sabedoria, ele começou a pensar: eu quero criar, fazer uma criação, um mundo, o homem deste jeito. E todas essas imagens existiam dentro da mente absoluta de Deus. Pode falar aleluia? Então Deus falou, mas quando Deus falou, desde a primeira palavra, não era só som, ia saindo as imagens de Deus e se iam formando na criação. Você entende? Não, você não entendeu ainda. Você está como evangélico, como crente, você está, uau, Deus criou tudo. Não estou falando disso. Estou falando de outra coisa, que uma imagem tem um poder criativo dentro dela. Nada pode ser criado se primeiro não se forma a imagem. Pode dizer glória a Deus? É por isso que todo que trabalha no profético fica feliz. Porque quando você sabe que vê uma profecia, na verdade está vendo, alguns escutando uma palavra, mas muitos vendo uma visão. E quando você recebe essa imagem, irmão, uau, você já tem tudo. Porque você vai decodificando aquela imagem e você sabe que Deus fará. Ninguém pode roubar isso de você, porque você foi impresso. Você recebeu uma imagem do céu, você viu algo que já existe na dimensão do céu. E é só questão de tempo que vai acontecer na terra. Aleluia! Aleluia! Isso é glorioso, extraordinário. Porque nós sempre queremos uma palavra de Deus, e é tremendo, mas também podemos perceber que Deus pode entregar-nos imagens específicas. Agora, por que Deus mostra imagem e não só palavra? Porque a palavra é a decodificação de uma imagem. A palavra, o som, é a decodificação de uma imagem. Melancia, maçã, homem, mulher. Você escuta o som e é impossível você deter a sua mente. Ela procura uma imagem. Sim? Ela vai detrás dessa imagem. Porque nós já vimos. E ela está buscando na sua memória. Pero Deus, quando Ele falava, as imagens que existiam pré-criação dentro de Deus, iam saindo, iam se mexendo pelo universo, iam criando coisas diferentes. Aleluia! Aleluia! E isto é os projetos de Deus. Quando Deus fez o primeiro homem, dentro dele deixou uma sequência de milhares de pessoas que deveriam existir dentro da terra. Aleluia! E cada uma delas, da linguagem só na onisciência e sabedoria de Deus, estavam escritos os rolos, os tratados, cada palavra, cada sequência, cada coisa que Deus queria que seja feito na vida desse homem. E a ciência hoje só toca uma parte muito leve, irmãos. Mas Deus, que é o Criador, tem todos os códigos da genética, os códigos de formação. Aleluia! Aleluia! Por isso você luta com batalhas tremendas, como rejeição contra tantas coisas que o inimigo coloca no momento em que a criança está sendo gestada, porque essas imagens, esse sentimento do papai e da mamãe são impressos para que essa criança nasça com determinadas emoções e sentimentos. E você sabe disso, amém? Certo? Agora imagine, irmã, irmão, você gerando uma criatura em Deus, profetizando, falando palavra, vendo as imagens dos sonhos proféticos do que Deus fará com o seu filho. Aleluia! Você está dando forma num profeta, num empresário, num doutor, num cientista, num inventor, em alguém que vai trazer uma mudança para o mundo. Aleluia! Em alguma esfera. Aleluia! Uma geração que não tenha que viver com aqueles traumas, com aquelas coisas que nós experimentamos. E tudo isso é através de transferir uma imagem para dentro. Pode falar aleluia? Agora a linguagem do céu é essa. É imagens. Sabe por quê? Porque a imagem é muito mais rica. Se você vê a Bíblia,
Você vai encontrar muitas vezes que Deus falou: eu quero isto, isto, isto. E é específico: não roubarás, não matarás. Isso passa o tempo, a mesma palavra se entende. Não precisa explicação. Mas dentro das escrituras, há muitas porções que contam sonhos e visões. E Deus deixou isso, porque se Ele explicasse naquele entonces, e fosse escrito a explicação daquelas imagens, seria muito pobre para a nossa geração. Porque ao longo dos tempos, as coisas cresceram. E como poderia Ezequiel escrever algumas coisas que nós conhecemos hoje? Os homens de Deus escrever. Então Deus deixou unicamente que eles registrassem as imagens, para que você em qualquer tempo, em qualquer geração, você decodifique as visões da Bíblia e encontre interpretação para você. Pode falar aleluia? Veja as parábolas não são escritura, as parábolas são relatos de imagem, são cenas, são filmes. E quando você lê as parábolas de Jesus, você está trazendo atualizado ao presente imagens que falam e te entregam uma mensagem específica para a nossa geração agora. Você entende? O linguagem profético está cheio de imagens. Aleluia, aleluias. E nós precisamos decodificar isso. Em uma visão, algum tempo, eu entrei num lugar, numa câmara, e nesse lugar me foi mostrado várias coisas, e eu comecei a ver que havia como paredes, certo? E era uma câmara, outra e outra e outra e outra, e cada uma dessas habitações, por dizer assim, elas estavam cheias de imagens, pero feias, deformes, todo labrado. E eu perguntei: o que é isto? E me foi ensinado: essas imagens que você vê são as impressões que existem dentro da alma de uma pessoa. A maneira mais que você teria que se perguntar é: por que eu sonho com determinadas coisas? Porque sempre o inimigo usa uma porta legal para entrar, até mesmo nos sonhos. E a legalidade para o inimigo chegar são portas que são abertas nas emoções e sentimentos da pessoa através de experiências. Você pode entender? Perdão. Aleluia. Mas, obrigado. Mas a verdade é que quando você sofre um trauma, uma experiência forte na sua vida, quando o inimigo marca você, isso abre uma brecha. Mas, ademais dessa brecha que se abre na sua alma, que você sangra, chora, renuncia, entrega, na verdade é que fica gravada uma imagem que é guardada dentro da sua alma. Você entende? A imagem do trauma, a imagem da dor, a imagem daquele sofrimento. Se a pessoa não for curada sinceramente diante de Deus, e só cada um sabe qual é a marca que tem. Aquilo, quando a pessoa dorme, está tudo santificado, a alma entregue, o coração. Mas, como a imagem que está ali é uma imagem de dor, não é uma imagem perfeita, é uma imagem que tem escuridão. Você entende? E a Bíblia fala que é alguém que governa no meio da escuridão, que se move nos ventos, que veio para matar, roubar, destruir. Você já sabe. E Jesus disse: aí vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Como que não tinha nada? Não, absolutamente nada. Mas os apóstolos não disseram: ele não tem nada em mim. Por quê? Porque essa imagem de dor que tem dentro da pessoa fica gravada em escuridão, em uma área de sua alma, e o príncipe das trevas e seus servidores, eles farejam e eles encontram aonde há trevas, porque viajam através da escuridão. Você entende isso?
Então você já tentou esquecer, apagou, tratou de pedir perdão, mas se essa imagem todavia existe dentro da alma, o inimigo sabe como chegar até ela. Morfeu, Mercúrio, tantos nomes, tantos espíritos que não dá nem para nombrar, porque cada cultura tem seus próprios. Mas o assunto é que há forças que vão especificamente buscar aquilo. Então, o assunto não é tratar de ser boas pessoas, não é um tema de vontade. Você pode ter a vontade de ser santo, mas você precisa ser transformado num santo. E isso é diferente, irmãos. A igreja está cheia de pessoas boas que querem viver em santidade, mas não foram transformadas pela santidade. Qual é a diferença? Que é uma pessoa boa, ela tenta fazer as coisas certas, ser correta, mas todavia luta com determinadas tentações. Quando você se faz santo em alguma área, e a Bíblia te diz que você pode ser santo. Quando você é santo numa área, você não é mais tentado nessa área. Mas não seremos tentados sempre, mas não significa que seremos tentados sempre na mesma área. Há áreas que nós temos que santificar e nunca mais seremos tentados. Você entende? Tentado no sentido de que há uma forma de você dizer, uau, aí está a tentação, ela está a oferta, mas isso não produz nada em você. Vou dar um exemplo. Quantos aqui são homens? Levantem a mão. Glória a Deus. Vocês são homem? Amém? Glória a Deus. Então a pergunta é para vocês. Homens. Aleluias. Quantos homens estão aqui? Levantem a mão, em nome de Jesus. Se você é tentado quando você vê um homem, algo está errado. Porque eu creio que a imensa maioria aqui, dos homens, levante a mão. Você não é tentado quando vê um homem. Quem não glorificou, ministra ele aí, já coloca uma etiqueta. Tac, etiqueta vermelha, primeiro para passar. Nas escolas de libertação, eu gostaria de dar uma dica para a doutora Neuza. Cada vez que vem os alunos, você entrega 3 stickers para eles. Verde, amarelo e vermelho. Então você dá, se o irmão está do lado e vê o suspeito, amarelo. Se ele recebe confirmação, vermelho. Quando nós vamos ministrar, aí está vermelho. Irmãos, um homem não sente tentação com outro homem. No assunto das mulheres, já não vou falar. Não sente, porque sua natureza é de homem. Você entende? Então, mesmo que existem pecados, não todos somos tentados nos mesmos pecados. Porque há áreas da sua natureza que está tão bem construída por Deus. Entende? E transformada, que você não pode ser tentado nisso. O diabo coloca um homem, pode ser, não sei, as mulheres são 90, 60, 90, os homens não sei, serão 120, não sei quanto. Coloca um musculoso, um magro ou gordo do seu lado, você não sente nada. É como ver uma caixa de som, está nem aí. Glória a Deus. O assunto é que se você pode viver sem ser tentado nessa área, por que há outras áreas que são um inferno aí, irmão, todo o tempo golpeando em você? E homens que são fortes numa área são tão fracos em outra. É possível ser santo. O assunto é que a sua estrutura mental, o seu coração, o seu espírito, ele recebeu uma blindagem pela palavra semeadura e principalmente as imagens que você viveu desde a infância, elas constroem em você uma verdadeira fortaleza de santidade que é impossível que você seja tentado nisso. E falo a verdade, irmãos. Olhem, eu passei fome
necessidade, pedir na rua, éramos jogados de uma casa para outra, de moleque, de jovem. Você não tem ideia das peripécias financeiras que nós passamos. Minha mãe era analfabeta, saiu com 15 anos de 3º grau de escola. A professora disse: filhinha, você já é uma senhorita, tem 15 anos, não precisa vir mais. Você entende? Mas essa mulher que não tinha letra, vivia num bairro muito bom, um bairro nobre da cidade. Se chamava Entra Quem Quer, Sai Quem Pode. Ela me ensinou poucas coisas, porque não saberia muitas. É mais, não saberia somar direito. Você entende? Não aprendi a escrever direito, aprendeu de grande. Mas ela me ensinou: você nunca roube. Você nunca vai roubar. Se um dia você chega aqui com algo de alguém, você vai ver o que acontece. Eu sabia o que acontecia. Me inseriu o código. Passava fome, passava necessidade, mas eu nunca toquei o que era de alguém. Você entende isso? Não é o nível educacional, é os códigos que você transfere. Ensina quando for criança. Você é o resultado de uma programação dos seus pais. Se seus pais não foram crentes e não deram uma boa formação para você, a única esperança é Cristo. E se você é inserido na paternidade de Deus, Deus te reprograma. Mas o único que pode reprogramar você é pai. Não é líder, não é pastor, não é discipulador. A menos que ele seja pai. Você entende? É o único que te programa a sua alma. Agora essas imagens, elas começam a programar a pessoa. Então a pessoa nasce numa área muito bem, feliz, tem uma blindagem, mas em outra área ela tem tremendas brechas, pelas imagens e experiência que ela viveu. Então aí ela está propensa a ser tentada todo o tempo, porque cada vez que ela vê uma imagem, ela associa com essas que estão guardadas dentro ali, que são deformes, que são trevas, que são oscuras. E o inimigo diz: ó, isso já está dentro dele. Agora ele vê e ele entra. Você entende? Por isso, Jó falou muito simples. Ele falou: não deixarei que meus olhos vejam a virgem. A virgem? A mulher, verdade? A virgem, a moça. Entende? Porque é uma imagem. Agora veja o maior pecado de hoje em dia. Problema na sexualidade. Sempre houve problema na sexualidade. Desde Adão. Adão não queria uma mulher. Então toque no seu irmão aí e diga: irmão, que você seja tentado por uma mulher. Glória a Deus. Aleluia. Isso está certo. Irmã, que você deseja um varão. Aleluia. Irmãos, eu não sei aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos é um desperdício. Você vê um homem, as mulheres, uau! E está aquele homem grandão, forte, e aquele vai falar: ah, aquele jeito. Vocês, meu Deus, esse monte de massa de carne aí. Eu venho aqui esses dias, irmão, eu venho no carro, eu venho dizendo: uau, as mulheres abraçadas aqui em São Paulo, felizes, contentes. Você entende ou não? Tá bom. O assunto não é isso. O assunto é aquelas coisas que estão fora do desenho. E tudo é através de imagens. Mas essas imagens começam, o linguagem mais antigo era através de sonhos. O inimigo colocava uma imagem, a pessoa sonhava e começa a tentar. E isso temos que entrar a falar de incubos, sucubos, espírito que tomam a forma de uma irmã, de um irmão, de um amigo, de um chefe, etc. E começam a trabalhar e falar com a pessoa, e depois começam a ter relações, e então a pessoa vive num adultério espiritual.
tem marido, tem mulher ou está sozinho, mas no sonho, na sua alma, ela tem relação e até gosta. Sim ou não? Agora, essas coisas foram tomadas do intangível e do espiritual e foi feito, estampado na realidade. Veja, por exemplo, hoje em dia, você vê que nunca houve, irmãos, de verdade. Isto está pior que Sodoma e Gomorra. Já Jesus disse, olha, se em Sodoma e Gomorra acontecesse um destes milagres, uau! Hoje em dia acontecem mais milagres que nos dias de Jesus. Verdade, irmão? A palavra é predicada de uma forma extensa em todo mundo. Há mais que 12 apóstolos. Mas as pessoas estão tão contaminadas que quando elas vêm, nós oramos, mas dentro delas vem uma programação. Por quê? Pelas imagens que ela viu. É ensinado, verdade? A juventude, o mundo ensina a ver pornografia. Antes uma pessoa talvez via isso de adulto, hoje em dia uma criança já de 6 anos, 7 anos, não sabe como. Outro dia, um recorde de um país, vou nombrar, nem vou nombrar para honrar esse país, mas uma menina de 5 anos ficou grávida. Sim, está grávida, 5 anos. 5, não falei 15 nem 10. Esse é um recorde. Então, a genética se antecipou. Eu não fico assustado disso, para nada. Porque por algum motivo se antecipou o ciclo dela, ela já está fértil, teve relação, engravidou, é natureza, né? O assunto é, quem está fazendo relação sexual com essa menina de 5 anos? Você teria que viajar por onde nós viajamos e ministrar onde nós estamos, irmãos. Eu fico tempo lendo aquelas coisas das pessoas, as histórias delas e orando. Tinha 5 anos, me estrupou meu pai. Depois me pegou meus avós, meus irmãos, meus tios, meus amigos. 5 anos, 7 anos, 8 anos. Irmão, hoje eu posso dizer, conheço milhares de casos assim. Imagine as imagens que tem nessas almas. Como essa mulher vai ser feliz no matrimônio? Já não estou falando de que tomou a decisão, que era meio... Não. O sentimento de culpa, de vergonha, de frustração. Então, quando eu tive essa visão e eu vi as câmaras, o Senhor me mostrou as imagens que estão ali. E servem como porta para que os espíritos entrem. Mas outra coisa que eu vi foi que cada uma dessas imagens não eram só pintadas, mas de acordo à profundidade da dor que provocou na alma da pessoa. Essa imagem faz uma impressão, seria com relevo dentro da alma da pessoa. Então, uma das coisas que eu vi no mundo espiritual é que Deus, quando criou o homem, assim como nos criou os neurônios, as células, e cada coisa tem uma forma definida, sim? Você conhece um fígado, um rim, um pulmão, pela forma. No corpo espiritual nosso, que não é só no coração nem na mente, senão que está em cada célula nossa, o corpo espiritual tem a mesma forma do seu corpo físico. Existe o que nós chamamos as molduras da alma. Molduras? As molduras da alma. Sim, as molduras é quando você quer fazer um copo, por exemplo, uma fábrica faz. Molde. Isso, essa é a palavra. Os moldes da alma. As fábricas fazem isso para fazer garrafa, etc., em série, certo? Tá bom. A alma tem moldes. E essas impressões dessas imagens, elas deformam os moldes da alma. Então, dentro de um molde que está deformado, que está como que foi golpeado, apoiado para um lado para o outro. Quando vem aquilo que Deus desenhou, o desenho de Deus, da vida prática, que é para encher essa alma, não entra.
porque tem o tamanho perfeito de acordo com a capacitação da alma. Só que a alma está deformada. Bom, só um exemplo rústico. É como tentar colocar algo quadrado dentro de um molde redondo. Não vai bater, sim? Ou fica floxo ou não entra, não cabe. Ou não entra, ou fica floxo. E o problema é que o movimento dentro golpeia e vai causando mais feridas no que já está ferido. Vou fazer prático. Que hoje, ontem contei tanta visão, hoje eu não quero contar visão, quero ir mais do prático com vocês. A pessoa foi abusada sexualmente. Ela ama a pessoa, entrou em relação, se namorou de uma pessoa e vai se casar, porque ele já quer fazer as coisas certas. Mas se essa imagem está guardada lá dentro, no momento do prazer, ela não vai poder ser livre. Você entende? Porque ela está sendo a mesma sensação, porque a sua moldura todavia está sofrendo. E se ela continua fazendo aquilo, vai trazer mais e mais ferida. E não é, e ela sabe, não é que rejeita a pessoa, não é que não ame, até a alma dela está namorada. Mas as imagens que estão dentro são tão fortes que trava a parte do desejo. Você entende isso? Ao inverso, você sabe por que temos uma geração de homossexualismo tão grande? Porque os homens, minha mulher está dormindo, sou solteiro, todavia sou jovem, pornografia. E o que eles estão vendo não é só o sexo feminino, é o sexo deles também. E essa visualização de ver, são milhões e milhões de fotogramas. Falam assim porque eu sou informático também. São milhões de fotogramas, de imagens, que mudam 60, 70 imagens. Você vê uma imagem estática, mas não é uma imagem estática. São 60, 70 fotos, em 1 segundo. E você vê como fosse uma imagem, mas na verdade são destellos de luz que vão e entram. E só os olhos têm a capacidade para receber isso e gravar na sua alma. E aquilo vai na sua alma, bum, 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 imprimindo. Como esse homem, depois que fica adulto, não deseja outro homem. Já está programado, irmãos. Estão te vendendo um produto, estão te entregando 2. A pessoa não comprou a mulher, comprou o homem. A mulher não comprou o homem, comprou uma mulher também. Você entende isso? Você entende? Esse é o problema. É por isso que, se nós não colocamos uma pressão em cima da igreja para entender que a imagem ela é tão poderosa, que o único jeito, você não pode dizer, vou fazer isto, ou vou me aliviar, ou aqui, ali. Irmão, precisamos entrar num extremo de radicalidade, de santidade, de ser nem o mínimo, não posso. Se você dá legalidade para uma só, é outra, é milhares. O mundo está muito ruim. Irmão, antes nós tínhamos que dizer, é difícil para a igreja. É difícil falar isto, mas é verdade. Irmãos, nos Estados Unidos, a gente entra numa igreja, vamos falar do Brasil, né? Nós, homens, irmão, que Deus me lave com o seu sangue, eu não posso ir no banheiro. Porque antes um homem olhava para você e dizia, o quê? Você está estranho? Algo? Né? Às vezes os homens são bravos, assim. Não, hoje em dia, você olha com aquela cara. Vamos comprar roupa e temos que andar fugindo. Você entende ou não? A nossa juventude é vítima de um ambiente de tentação, não. Vítima de uma orfandade, da ausência de uma paternidade que ensina os valores certos para eles. De verdade, irmãos, estão aí expostos a nada. E esse é um problema grande mesmo. Nas congregações, nas igrejas, já estão programando para aceitar.
Você não tem que fazer diferença. Mas sim, tem que amar, mas tem que rejeitar o que é naquela pessoa. Amar a alma, mas rejeitar suas ações. Mas a aceitação é tão grande, o desespero é tão grande, que as pessoas estão aceitando, e temos pastores homossexuais, etc, etc. Homens, mulheres, as denominações estão aceitando, estão casando, estão dando cargo, estão ungindo ministros com essas características erradas, conforme a Escritura. Porque já, com que moral? Se a cabeça do sacerdócio está cheia de basura, de lixo. Agora, quando você não tem lixo, você não pode tolerar o que está sujo. Porque você está tão acostumado a andar no ambiente que está limpo, que cada vez que você vê algo que está sujo, você quer limpar. Você quer conhecer se alguém é limpo ou não? Deixa uma peça toda desarrumada e coloque ele ali. Você vai vir, vem dentro de uma hora. Você vai dentro de uma hora, está tudo igual. Mas aquele que vive no ambiente limpo, ele vai acomodar algo mesmo que não seja dele. Você entende ou não? Quantas pessoas se abraçam, e aceitam tanto determinadas atitudes, irmãos. Às vezes eu fico desconfiado. Será que ele ama porque o amor de Cristo está nele e ele pode cobrir a multidão de pecados? Ou é que é uma identificação tão forte nele, que ele ele não está em condições de julgar o pecado? E a Bíblia diz que nós não temos que julgar as pessoas, mas Deus nos deu poder para julgar os pecados das cidades e das nações. Aleluia! Amamos os povos e temos misericórdia das pessoas. Pero Deus nos deu o poder para ser juízes nesta geração e julgar o pecado, assinalar o pecado e mostrar que a sangue de Jesus não é para deixar a pessoa nesse estado, mas sim para tirá-la, e tem o poder para mudar e transformar aquilo para a sua verdadeira natureza. Aleluia! Aleluia! O outro dia eu estava pensando, vou colocar uma camisa, fazer uma camisa e vou colocar um bordado ali. Sou homem. Não, sou homem, filho de um pai e de uma mãe. Por si acaso? De verdade, tenho muitas camisetas, vou chegar lá, vou estampar. Sou homem, filho de um pai e de uma mãe. Um pai homem, uma mulher. Graças a Deus. Porque um pessoal estranho aí, que já esqueceu isso. Você entende ou não? Irmãos, de verdade, precisamos de uma cura de Deus. Uma cura social tem que ser grande. Mas essa expressão para lá fora tem que sair daqui. Uma onda de santidade, irmãos. Que quando você chega perto de pessoas, não falo só nessa área, em qualquer área, irmãos, que tem imagem, tem traumas, o seu amor, a sua compaixão vai contristar ele, porque a imagem que você vai transmitir é de alguém que foi verdadeiramente livre. Aleluia! Então fica essas feridas, esses moldes são deformados. E aí Deus me mostrou outra imagem, e a imagem estava os mesmos moldes, mas de pronto entrava de súbito ali uma palavra como de prata, e aquilo vinha e começava de prata, não ouro, de prata, e era inserido dentro daqueles moldes, e essa palavra, que é uma palavra de Deus, uma semente da verdade, começa a se diluir e preencher todos os lugares que estavam antes fora de lugar, e aquele molde se reestrutura para tomar a forma original. Não entendemos, mas a semente da palavra de Deus, a semente, ela tem um poder tão extraordinário, irmãos, que quando ela entra a palavra certa numa moldura, num molde, ela começa a gerar uma luz.
ela gera uma cura ali dentro, que tudo que está escrito com letras de trevas, as formas saem. Isso está muito claro no livro de Isaías, irmãos. Quando fala do espírito da noite chamado Lilith, a grande coruja, diz que ela prepara o ambiente e começa a reinar com muitas outras aves, avestruz, e muitas feras e bestas. Todos eles começam a viver e começam a poblar, a encher aquele lugar e aquela casa. Que são isso? Esse livro, no livro de Isaías fala aí, irmão, só nesse capítulo, de 12 formas diferentes de animais que representam os espíritos imundos, irmãos. Gêneros diferentes. O que você não entende é que na sua alma, você tem dentro de você sistemas espirituais, paralelos aos sistemas naturais. Quantos têm ministrado libertação ou visto alguma libertação alguma vez? Amém? Certo? Ok. Aonde tem as manifestações? Geralmente as pessoas. A primeira manifestação no momento da libertação, onde está? Geralmente começam a tosser. Sim, tá, mas físico. Tosse e vômito. Ar, sistema dos pulmões. Vômito, fluidos, sistema digestivo. O que você tem no sistema digestivo? A flora intestinal, irmãos. É assim que se fala? Flora intestinal. Paralelo a esse sistema, existe dentro de você verdadeiras matas, bosques, selvas encantadas. Sim. A alma da pessoa tem bosques dentro, que foram a inseminação das palavras e que crescem dentro dela. E essas palavras de dor, de sofrimento, de trauma, de pecado, de blasfêmia, de tudo isso que está aí dentro, enche essa alma na parte digestiva. No momento da libertação precisa ser removido aquilo. E é por isso que Deus empieza a tirar através do sistema digestivo. E através desse fluido, Deus está sacando as sementes de iniquidade do inimigo. Não é que está vomitando por qualquer coisa, irmão. Cada coisa que sai por uma das portas da pessoa tem um propósito definido e está conectado com uma área específica. As lágrimas. Por que lágrimas? As águas amargas começam a sair, irmãos. Você entende isso? Por isso a Bíblia diz que Deus enxugará a lágrima de todos. Porque Ele quer enxugar essas lágrimas. Porque mientras existem essas águas de amargura dentro de você, elas vão seguir alimentando a floresta. O hálito que sai da pessoa, as pessoas começam a jogar fora. São espíritos imundos? São, mas são muito mais que isso. São os ares, os ventos das trevas que estão saindo. E não falo de demônios, falo de essências das trevas que saem. E elas precisam soltar esses ventos, porque se ainda está aí esses ventos que estão contaminados do odor do inferno, o príncipe da potestade do ar pode enviar os seus mensageiros para dentro da casa. Você entende isso? Sim? Por isso, numa reunião como esta, não é vergonha você vomitar. Não é vergonha você ser liberto. Seria triste que você venha a um congresso de guerra espiritual e saia daqui com qualquer um desses espíritos imundos. No nome de Jesus, você não conseguirá transpor as portas desta casa com nenhum espírito imundo.
Os anjos de Deus nesta manhã vão amarrar e aprisioná-los para que você vá livre. Não ficarão na casa, descerão ao abismo, em nome de Jesus. Mas em nome de Jesus, você não está autorizado a regressar com nenhum espírito imundo, nenhuma imagem de treva, de escuridão. Aleluia! É por isso que a Bíblia fala para curar essas memórias. A memória dos sonhos, fechar essas portas. Quando a Bíblia diz, vocês ungirão com o sangue do Cordeiro, nos marcos das portas. Não sei a palavra certa em português, mas... No umbral. No umbrais das portas, com sangue. Está dizendo de fechar essas 4 dimensões. Porta da leite. Aí num dos livros explicamos algo disso. Mas é fechar essas 4 portas com a sangue, para que o destrutor não entre. Ah, isso foi na Páscoa, isso foi no Egito. Não. Estamos falando agora que você precisa de algo para que o destrutor não entre. O que você precisa? E que mais? E que mais? O sangue, e que mais? A Bíblia diz que venceram pelo sangue do Cordeiro e seu testemunho. A maioria de nós aqui clamamos pelo sangue de Jesus, mas esquecemos que precisamos do testemunho. E Jesus é o testemunha fiel e verdadeira. Por isso Jesus jamais dará falso testemunho. Não, espere, que isto é preocupante. Como Jesus não dará falso testemunho, se você se unge com a sangue de Jesus e repreende o diabo, mas tu ainda caminha no pecado, Jesus diz: não pode dar testemunho, e a sangue dele mesmo se volta inútil, ineficaz, até que ele, o Filho de Deus, possa dar testemunho de que você mudou, que você renunciou ao pecado. Mas renunciar ao pecado não é se cobrir com o sangue, é rejeitar o pecado. E é por isso que mesmo que alguns se cobrem com o sangue, mas como não tem testemunho no mundo espiritual de ter saído das trevas, então as trevas vêm por eles. É duro, é difícil. Temos formado em nossas congregações, nossas igrejas, uma geração de muito sangue e pouco ou nenhum testemunho. Você devia ver o que nós vemos. Pastores ligando, escutando a palavra nos médios, nas comunicações, nas rádios, nas TV, e ligando: pastor, ore por mim, eu sou um grande pastor no ministério tal, eu tenho um problema, se eu confesso para o meu pastor, vão me tirar do liderazgo. Eles não vão me ministrar, não vão me dar uma oportunidade. Mas estou amarrado na pornografia. Estou amarrado nas trevas, no jejum, já não oro mais. Eu me sinto um lixo. E por ali vai as confissões da igreja. Apóstolos, profetas, ministros dizendo: minha vida está um asco. Eu prego porque eu creio que Deus pode fazer isso, mas que nem sei se creio, porque comigo Ele ainda não fez. Você entende?
Então só temos que pregar e dizer: Deus faz, Deus faz. Mas você não pode dizer todo o tempo Deus faz, a menos que Deus tenha feito em você. Esse é o sentido do Evangelho. Pregar com a vida. Pregar com a sua natureza em qual você foi transformado. Ou a essência do Evangelho primitivo não era: tenha misericórdia de mim, estou neste problema, preciso ajuda. Mas hoje a imagem de fora, a embalagem vale mais que o produto que está dentro. Então a aparência é mais importante que ser livre e ser curado. Você entende? Mas nós precisamos que algo mude para poder gerar filhos em santidade, filhas em santidade, famílias em santidade, ministérios em santidade. Isso começa com mudança radical no Brasil, quando a igreja seja verdadeiramente santa. E é possível viver em santidade. Os discípulos, alguns deles eram casados e outros eram solteiros. E eles caminharam com Jesus. Eu creio que alguns dos pecados que vive a igreja hoje, eles não conseguiriam viver. Porque a aproximação deles a Jesus era tão perto, que eles não poderiam pecar. Você entende isso? Você precisa apagar essas memórias antigas, com o sangue de Jesus, mas também com o seu testemunho. Com o seu testemunho. Pense, irmão, já vamos orar. Pense o seguinte: se você é homem e nunca foi tentado, mas talvez você foi tentado no roubo, na avarícia, na blasfêmia, não sei, em outro pecado. Mas nisto você consegue ser firme. Que diferença entre esse pecado e o outro? É o mesmo. Por isso há pessoas que são livres em muitas áreas e numa área que estão presas. Mas se você pode vencer em uma coisa, e todos aqui, não há nenhum que não haja vencido em uma. Você está aqui porque você venceu. Agora, se você venceu em tantas áreas, você pode crer que esse Deus que te salvou, te libertou, também pode tocar essa esfera, essa área que jamais você venceu, mas hoje Deus pode te fazer livre disso. Aleluia! 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 Para você ser livre, você precisa de uma palavra de autoridade. Ninguém se livra de dentro da prisão. Você precisa que alguém de fora venha e abra a porta. É um princípio. Para sair do aprisionamento, você precisa que alguém ore por você, que alguém ministre você. Mas depois que você sai, essa porta sempre vai ficar aberta. Aí você diz: eu jamais regressarei para trás. Aleluia! 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 Nenhum libertador, por mais que queira, pode segurar você livre fora da prisão. Essa é uma atitude que você toma. Jamais comerei do mesmo prato do diabo. Jamais comerei dessa mesma coisa. Eu não sou um cão. Eu não vou voltar a comer do vômito. Eu não sou um cão. Eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus. Aleluia. Eu sou homem. Eu sou mulher. Aleluia. O que você é, diga, confesse no mundo do Espírito. Aleluia. Você sabe o que é certo do errado. Você não pode comer o vômito dos demônios. Aleluias. Aleluia. Ele muda a sua natureza. Você sabe quando você é transformado numa área, porque essa área já não te tenta mais. Você recebe repúdio, rejeição para aquilo, aleluia. Você tem por basura, por lixo, por perda.
não tem atrativo. Ah, mas eu sinto um atrativo. Então todavia algo está em sua alma. Há imagens, há lembrança, há coisas que estão ali. Mas quando você sai fora da prisão, você trata essas coisas, você trata essas imagens e pede que o sangue de Jesus comece a formar. É por isso que a Bíblia diz que a casa não pode estar vazia, porque quando entra essa palavra de prata, é o fogo do Espírito Santo que derrete ela para que haja a forma adequada de novo nas moldagens, nos moldes de sua alma. Aleluia. A presença de Deus, ela passa por esses matos encantados que estão infestados por espíritos imundos, por demônios de todo tipo e espécie, e queima essa mata, e os espíritos imundos já não têm como estar ali no seu ventre, porque aquilo foi limpado, foi queimado. A semente do engano, a semente da mentira já saiu. Aleluia, aleluia. Uma das coisas extraordinárias que acontece na libertação é o enchimento do Espírito Santo. As pessoas de súbito começam a ficar bêbadas, cheias da glória de Deus. E você diz, por quê? Algumas vezes eu perguntei a Deus, por que as pessoas depois da libertação começam a ficar bêbadas e estão cheias do Espírito? E Ele falou, você nunca bebeu, mas vou te dizer algo. Quando alguém bebe muito, apaga as memórias. Ele é extraordinário! Aleluia! É por isso que Ele enche o ambiente de vinho. E segundo, Ele falou comigo, o vinho cheira, e meu vinho bom cheira muito. E todo o sistema de ar dentro da pessoa, o hálito, se enche do vinho. E os pneuma, absteneias, os espíritos de dor, enfermidade e cansaço não suportam o hálito da presença de Deus. Aleluia! Ele não criou ao homem vazio, Ele assoprou. Pai na criação, o Filho na transição das alianças assoprou. Recebam o Espírito Santo. E o Espírito assoprou. Cheguei. Eu não vim assustar vocês hoje aqui. Se você quer se assustar, leia o protocolo de Lilith. Eu vim com uma boa notícia para vocês. Que o que nenhum homem pode fazer, Deus pode fazer. E disseram, ninguém pode fazer as obras que Ele faz, se Deus não está com ele. Isso se chama testemunho. Aleluia, aleluia, aleluia. Um dia Deus, já vamos orar, um dia Deus falou para mim, muito simples, e me disse, Davi, me fale algo que Satanás não pode dar à igreja. Eu disse, paz. E Deus falou, sim, pode dar paz. Quê? Aí eu fiquei com vergonha. Verdadeira prosperidade. E Deus me falou, pode. Veja quantos são milionários, ricos, estão bem. Saúde, pode, até milagre, cura. E Deus começou, a minha lista concluiu. Porque tudo que eu nombrava, Deus dizia, diabo pode dar.
Forte. Ministério, dons. E aí, ele disse, só uma coisa, que ele nunca poderá dar. Santidade. Não grite ainda, fica aí, não grita. Santidade. Sabe qual é o ponto? O mundo vai olhar para a igreja e vai dizer, você é próspero? Você é boa pessoa? Você tem paz? Eu sou budista. Mas alguém vai olhar para você e vai segurar em você e vai dizer, como você pode ser santo diante do pecado? Eu nunca consegui isso, me liberte! Aleluia! 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 É bom a paz, é bom a prosperidade, é bom os sinais, são bons milagres, mas o objetivo é, seja um santo como eu sou santo. Ele não pediria jamais algo que você não consiga. Está aqui Ele, o Espírito de Santidade está aqui, aleluia, está entrando nos ossos, esse frio, esse calor que você sente, é a palavra de santidade. Ele não está te assustando, Ele não está te traumando, Ele está dizendo, você pode viver sem isso, porque conhecereis a verdade, e a verdade verdadeiramente os fará livres. Aleluia! O Filho de Deus não apareceu para levantar uma grande igreja. O Filho de Deus não apareceu simplesmente para levantar ministério, para trazer prosperidade, para trazer riqueza. Não apareceu somente para ressuscitar mortos, para curar enfermos. Tudo isso havia no reino e no tempo de Davi. Ele veio para trazer uma única coisa que não existia entre os homens: a autoridade para ser livre dos espíritos imundos e dos demônios. Para isso apareceu o Filho de Deus aí atrás. Para isso apareceu o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Não é só as ideias, são as obras que ele faz dentro da moldura da alma. Mas há poder no nome de Jesus Cristo, aleluia, na glória de sua presença, no poder do seu sangue. Vou dizer algo aqui, pastores, e compreendam o que eu vou dizer. Jesus completou a obra, ele disse, consumado és. Mas a obra que ele completou incluía algo que ele todavia não tinha feito, o pagamento, só a promessa. Recebereis poder quando venha sobre vós o Espírito Santo. Jesus estava completando a obra, mas a prática do que ele fez se cumpriu quando chegou o Espírito Santo. O rugido do vento da santidade. O vento da santidade é o único que te pode fazer dentro de você para que você tenha testemunho. É só o Espírito. É a presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. Nós temos liberto no nome de Jesus, e isso é glorioso. Mas esta manhã é uma manhã para a operação do nome de Jesus e da presença do Espírito Santo. A libertação só é completa quando você recebe o dom do Espírito Santo na esfera da tentação. Agora você é cheio nessa área do dom do Espírito Santo.
Aleluia! Aleluia! Porque fazemos ênfase no sobrenatural na presença? Porque já sabemos que a sangue de Jesus liberta. Não há liberdade sem o sangue. Mas para você caminhar fora da prisão, para você aborrecer o pecado, você necessita a presença diária do Espírito. Sherekitsis kainchani kisto. Vriskini misuhataiskini. Minha mulher estava morrendo. ...40 anos, empresário, servo de Deus. Tudo para seguir adiante. O diabo deixa ela descansar. Você se casará com uma serva de Deus e continuará a sua vida. Não é por ela, nem por mim. Pai, tu me destes mulher e não me dissestes que eram por 22 anos. Você não me disse isso no contrato. Pai, o Senhor me dará dom de continência, porque eu não quero que este corpo seja de outra mulher. Não faça isso comigo, Pai. Você prometeu que ninguém aborreceu jamais a sua própria carne. Eu não quero saber o que ela fez, o que é nela. Eu reclamo a minha carne. Eu retenho o meu sangue que está depositado nos teus ossos dela. Pai, restitui a honra do seu profeta. E Deus responde: não é por vocês, não é por ela, nem é por mim. Você não poderia dar a vida que Ele me deu, entregar a alguém mais. Você sabe quanto vale a santidade? Você não entende isso. A santidade vale tudo. É a maior riqueza que nós temos. É o maior dom que nós temos. Varões, mulheres, não deixem ninguém beber, sugar a sua santidade. Deus é zeloso de você, porque Ele quer habitar em seu corpo. Coloque-se em pé. Aí em cima vocês estão ouvindo, verdade? Eu sei que sim. Eu sei que sim. O que foi feito, foi feito. Mas hoje as portas se abrirão. As imagens serão apagadas da sua memória. E você sabe que nunca mais voltará o mesmo.
eu conheci um homem, eu saía da igreja, era um obreiro, e o domingo saía com uma irmã, um tempo, outro com outra e com outra, até que estava num hotel um dia, e disse: eu não posso seguir fazendo o mesmo. E algo mudou no coração dele e ele não fez o acto. E foi embora e pediu a Deus que o ajudasse. Ele pregava até na televisão porque tinha um testemunho muito grande. Mas nessa área sexual não tinha forma de corrigir. Esse homem chegou na nossa congregação, ministramos, trabalhamos, que pudemos, fizemos por ele. O tempo ele foi embora. E foi em outro lugar. Passou o tempo, e um dia eu encontrei ele. Ele falou: pastor, eu quero dizer algo para você. Você estropiou a minha vida. Eu? Sim. Porque desde aquela vez que você me ministrou, eu não presto mais para o pecado. Isso é aquilo que nós cremos. A transformação de Deus. Aleluia. Eu preciso orar, mas não me fechem o corredor. Não é preciso passar aqui. Vamos orar agora e o poder de Deus virá sobre vocês. Há muitas pautas de renúncia. Eu sei que vocês têm feito tantas pautas de renúncia. Amém? Por isso vou orar na autoridade de Jesus. Vamos orar em concordância. E você vai sentir a presença do Espírito Santo. Nós cremos em pautas, fazemos oração de renúncias, tudo isso. Mas hoje o tempo não é para isso. Hoje é de outra forma. O Espírito Santo mostrará a você, libertará você.